Módulo 58. O terrorismo fundamentalista islâmico. O fundamentalismo. O conceito de fundamentalismo está ligado à adesão integral de um conjunto de ideias ou uma doutrina. Por isso, os fundamentalistas também podem ser chamados de integralistas. O fundamentalista é todo aquele que interpreta os textos sagrados que ele escolheu como a única forma de orientação da vida. É importante salientar que o fundamentalismo não se relaciona especificamente com uma religião. Na realidade, em todas as religiões existem correntes fundamentalistas. Atualmente, os grupos fundamentalistas mais notórios são islâmicos, mas não se deve generalizar esta interpretação. Na realidade, acreditar nisso, de que o fundamentalismo é uma exclusividade islâmica, é uma forma de preconceito. As principais vertentes islâmicas. Assim como o cristianismo possui várias vertentes, o islamismo também conta com divisões internas. A principal delas é a separação entre xiitas e sunitas. Os xiitas são aqueles que defendem a adoção de princípios islâmicos rígidos na vida, descritos no Alcorão, e a liderança de um descendente direto de Maomé. Eles são considerados os mais radicais e representativos no que diz respeito aos grupos fundamentalistas islâmicos, o que não quer dizer que não hajam grupos fundamentalistas sunitas. Já os sunitas são aqueles que acreditam na Sunna, um livro sobre a vida de Maomé, relativizando os escritos do Alcorão. No mundo, cerca de 85% dos muçulmanos seguem a vertente sunita do islamismo. O Irã é o país com maior porcentagem de xiitas em sua população, sendo o principal polo irradiador do fundamentalismo islâmico. Eles ganharam força no país após a Revolução Fundamentalista Iraniana de 1979, que transformou o Irã em uma república islâmica governada segundo os preceitos da Sharia, a lei islâmica estabelecida no Alcorão. A Al-Qaeda e a internacionalização do terror. Em 11 de setembro de 2001, ocorreu um dos maiores atentados terroristas da história. 2 aviões se chocaram contra as 2 torres do World Trade Center, em Nova York. Outro avião atingiu o prédio do Pentágono, em Washington, D.C. Um 4º avião foi derrubado sem atingir o alvo, mas acredita-se que ele se dirigia à Casa Branca. Juntas, essas ações resultaram na morte de mais de 3.000 pessoas. O que esses ataques demonstraram foi um alto grau de organização até então não esperado do terrorismo, que era algo de escala local. Quem assumiu a autoria por eles foi a Al-Qaeda, por meio de seu líder Osama Bin Laden. Nos anos seguintes, ocorreram também ataques em países aliados dos Estados Unidos, como a Espanha em 2004 e o Reino Unido em 2005. O motivo alegado por essas organizações terroristas é que os ocidentais atacam a cultura islâmica por meio da imposição cultural. Eles também se justificam pelo apoio ocidental ao Estado de Israel, que leva à consequente desvalorização dos países islâmicos em sua visão, e é dessa maneira que se baseia o ódio ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. Um de seus atentados mais recentes foi o ataque à sede da revista francesa de comédia Charlie Hebdo, em 2015. 2 homens promoveram um verdadeiro massacre, entrando na redação da revista e matando 12 pessoas e ferindo outras 11 com fuzis. Um detalhe curioso sobre a Al-Qaeda é que ela surgiu durante a invasão soviética ao Afeganistão, no período da Guerra Fria. Muitos soldados rebeldes chamados de Mujahideen receberam o apoio dos Estados Unidos para combater os soviéticos. Posteriormente, alguns deles passaram a integrar organizações terroristas, como Osama Bin Laden. A Guerra ao Terror. A reação dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro foi praticamente imediata, chamada de Guerra ao Terror pelo presidente George W. Bush. Ela constituiu no combate dos Estados Unidos e seus aliados contra o terrorismo em nível internacional. Além dos grupos terroristas, foi defendido também o enfrentamento a governos apoiadores de grupos fundamentalistas, países que desenvolvem armas de destruição em massa e que contestam o poder dos Estados Unidos. Dessa forma, foi criado um grupo de países considerados inimigos dos Estados Unidos dentro da Guerra ao Terror, conhecido como o Eixo do Mal. Ele era composto por nações como Coreia do Norte, Cuba, Irã, Iraque, Líbia e Síria. Ainda no final de 2001, os Estados Unidos promoveram bombardeios ao Afeganistão, nação que supostamente abrigava Osama Bin Laden. Posteriormente, também invadiram o país. Ele possuía 2 objetivos. O primeiro era capturar o principal terrorista por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001. O segundo era destruir o poder do Talibã, um grupo fundamentalista nacionalista afegão. Desses, apenas o segundo foi completado.
Em 2003, o governo estadunidense declarou guerra ao Iraque e ao regime de Saddam Hussein, alegando que o país desenvolvia armas químicas. Entretanto, a ONU havia realizado vistorias e supervisões às instalações iraquianas e em seus relatórios havia declarado que o Iraque não possuía esse tipo de arma. Hussein foi capturado no final de 2003 e, após ser julgado e condenado, foi enforcado em 2006. Também é curioso ressaltar que Hussein subiu ao poder e foi apoiado pelos Estados Unidos durante a guerra do Irã e Iraque. No mês de maio de 2011, o paradeiro de Osama Bin Laden foi descoberto. Informações revelaram que o terrorista estava escondido no Paquistão. Foi empreendida então a Operação Neptune's Spear, que resultou na morte de Osama Bin Laden e foi acompanhada pelo presidente dos Estados Unidos à época, Barack Obama. Para entender melhor a guerra ao terror, é importante ressaltar alguns interesses que os Estados Unidos têm na região do Oriente Médio. Primeiro, obter o controle sobre a produção de petróleo da região, que possui as maiores e mais ricas jazidas do mundo. Também garantir a existência e a supremacia do Estado de Israel na área. Por fim, combater os grupos terroristas que promovem ataques contra o mundo ocidental. A nova face do terror, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita, surgido em 2004 no Iraque como uma dissidência da Al-Qaeda. Esses fundamentalistas defendem a morte dos xiitas, porque os consideram infiéis aos textos deixados por Maomé. Eles chegaram a conquistar uma área entre o Iraque e a Síria e decretar seu califado, um estado governado pelo califa, o sucessor de Maomé, onde é aplicada a Sharia. O ISIS, sigla em inglês para Islamic State of Iraq and Syria, ganhou notoriedade a partir de 2014 por promover atentados e vídeos na internet, inclusive de execuções. Essa organização utiliza fortemente das redes sociais para conseguir atrair simpatizantes ao redor do mundo e assim realizar atentados em vários países. Atualmente ele é combatido em diversas frentes por diversos países, o que faz com que ele esteja enfraquecendo. Outros grupos fundamentalistas. A Irmandade Muçulmana é o mais antigo e organizado movimento do mundo árabe, fundado no ano de 1928 no Egito. Ela é considerada um precursor dos grupos fundamentalistas e luta pela aplicação da Sharia. O Boko Haram é um grupo atuante na Nigéria e associado ao Estado Islâmico. O Hezbollah é um grupo que surgiu no Líbano durante a invasão iraquiana em 1982 como uma milícia. Ele é um grupo fundamentalista, considerado legítimo e que atua tanto militarmente quanto politicamente. Possui inclusive cadeiras no parlamento libanês, meios de comunicação próprio e promove programas de desenvolvimento social na região. O último é o Hamas, um grupo fundamentalista palestino de orientação sunita. Atualmente ele atua politicamente como um partido, mas no passado também promoveu atentados contra o Estado de Israel, buscando a defesa dos interesses do povo palestino.